Por muito tempo, eu procurei como agradar a Deus, como amar ao Senhor Jesus. E todas as informações que eu obtive não foram suficientes para saciar a minha sede e a minha busca, porque no meu coração ardia o desejo de agradar a Deus, ardia o desejo de me tornar, de ser uma verdadeira adoradora. Se você também tem esse desejo, se você também quer saber como amar a Deus, como amar o Senhor Jesus, fica comigo aqui nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre este assunto. Aquilo que Deus pôs em meu coração e me instruiu, eu quero compartilhar com você também. Se você é como eu, está no meu estágio que eu estava, né? Está no estágio que eu estava antes, procurando como agradar a Deus, eu creio que essa palavra vai falar ao seu coração. E hoje nós vamos falar no livro de João, do capítulo 14 e o versículo 15, onde Jesus estava instruindo aqui os seus discípulos. E em um período de oração, de busca, o Senhor me trouxe esse versículo. Eu já havia lido várias vezes, mas Ele me deu a oportunidade de entender aquilo que Jesus estava falando. Então, no versículo 14, no versículo 15, vai dizer assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Pronto, eu já tinha lido esse versículo várias vezes, mas naquele período que eu estava em busca de oração, o Senhor me parou aqui nesse versículo. Como eu sei que eu amo a Jesus? Jesus está dizendo para os discípulos, né? Era aqui um fortalecimento que ele estava dando para os discípulos, porque ele já iria para a cruz do Calvário e os discípulos iriam ficar sem, né, a presença física de Jesus por um período de tempo, né? 3 dias e 3 noites. Depois ele ressuscitaria ao 3º dia, ficaria mais 40 dias com os discípulos e voltaria para o Pai. Jesus vem falar aqui para eles, consolar os seus discípulos e fazendo para eles uma promessa de que o Consolador viria, né, para substituí-lo, para continuar a obra que ele já havia realizado, ia dar continuidade daquilo que Jesus já havia realizado na cruz do Calvário. Então, irmãos, a palavra vai dizer no versículo 15, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Jesus deu um mandamento. E o Senhor Jesus Cristo disse para eles: se vocês me amam de verdade, como que eu vou saber qual é o amor que vocês têm por mim, se é verdadeiro ou falso? É o amor que pratica, é o amor que põe em prática, não é aquele amor que apenas flui em palavras. Muitas das vezes nós ficamos em oração só declarando amor, ou através dos louvores, declaramos amor por Jesus, abrimos o nosso coração, derramamos, choramos, nos emocionamos, porém, o que acontece? Não praticamos. E mesmo sabendo que Jesus disse para os discípulos: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, irmãos, não é baseado naquilo que eu falo. Eu comecei a compreender, não é baseado nas minhas palavras, não é baseado nas minhas declarações que Jesus vai olhar e falar: nossa, como que ela me ama, olha como ela se derrama na minha presença, olha como ela chora, olha como ela se prostra, olha como ela ora bem, tem uma boa oratória. Nossa, mas olha quanto tempo, né, a Patrícia passa em oração, 2 horas, 4 horas, 5 horas em oração. Como esta serva me ama, como ela me ama de todo o seu coração. Isso não vai demonstrar para Jesus que eu amo, o quanto eu amo em espírito e em verdade de todo o meu coração. Se eu não praticar os seus mandamentos, não adianta. Eu posso fazer 1000 trabalhos na igreja, posso ter várias ocupações na igreja, mas se eu não cumprir o mandamento de Jesus Cristo,
eu estou dizendo para ele, não te amo. É assim que ele entende. Não é o quanto você faz, não é o quanto eu faço para Deus, mas é o quanto eu lhe obedeço. O quanto nós estamos obedecendo é o que vai quantificar, o que vai demonstrar para ele a quantidade do nosso amor para com ele. E aí no versículo, aqui mais abaixo, no versículo 21 do mesmo capítulo 14, no verso 21, Jesus vai dizer assim, vamos lá, verso 21, ele vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os mandamentos. Quem tem os mandamentos de Jesus? Aqueles que o recebeu como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que tem, né, o Espírito Santo na sua vida. Aí o Senhor Jesus vai dizer, aqueles que têm o meu mandamento, que têm a palavra de Deus, a Bíblia, né, tem o acesso à Bíblia, ouve a mensagem, e ele vai dizer assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Pronto. Você tem um mandamento? Obedece? É aquele, então você o ama. Só que às vezes a gente tem um mandamento, a gente conhece, porém a gente não pratica. Você já tem os mandamentos. Eu já tenho um mandamento. Eu tinha um mandamento nas minhas mãos. Só que eu não sabia claramente quais mandamentos seriam esses. É toda a palavra? Ah, então o mandamento é o quê? Eu pensava comigo mesmo, talvez seja a sua dúvida. Ah, então eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ir mais à igreja, eu tenho que participar de mais grupos, do grupo das irmãs, do grupo da visita, do grupo do discipulado, eu tenho que ir mais à escola dominical, eu tenho que ir mais para o escuto de ensino. Tudo isso é muito bom, isso faz parte faz parte da prática daqueles que amam a Jesus. Porque quanto mais perto a gente está de Jesus, mais nós queremos estar. Porém, se não conhecermos claramente quais são esses mandamentos, porque isso tudo que eu estou falando, serviço na igreja, está ao serviço da igreja, né? Fazendo os serviços da igreja, como os levitas que tinham lá no Antigo Testamento, que serviam o templo, né? Era dedicado para os serviços do templo da casa do Senhor. Porém aqui, não é o quanto você serve, é o quanto você obedece. Porque tem muita gente que tem muitos cargos, tem muitas ocupações, muito serviço, muito ocupado na igreja, porém não obedece os mandamentos do Senhor. E hoje, através desse vídeo, eu quero trazer para você aquilo que o Espírito Santo me ensinou, me mostrou, porque eu tinha dificuldade. E se você já sabe, né, já tem esse conhecimento, você pode, né, sair do vídeo, você não é obrigado a ficar aqui. Mas se você é aquela pessoa que, assim como eu, tinha dificuldade de entender quais eram esses mandamentos e como cumprir os mandamentos de Cristo, então você continua aqui comigo nesse vídeo. Porque se você quer ser amado por Deus, você precisa cumprir o mandamento de Jesus, você precisa amar Jesus. E aí ele vai dizer, ó, ele vai dizer assim, no 21, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Ou seja, se eu pratico o mandamento, eu estou mostrando que eu amo a Jesus. E automaticamente Deus vai me amar. Ele diz assim, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E aí Jesus vai dizer, e eu também o amarei. Olha que lindo. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, quando eu pratico o mandamento, quando eu obedeço o mandamento do Senhor, Deus me ama, porque eu estou demonstrando que eu amo Jesus. E o Senhor Deus me amando, Jesus também me amará. E não só me amará, mas se revelará a mim. Ele se revelará a mim. Foi o que aconteceu. Eu estava na busca da obediência, não sabia por onde começar, não sabia o que obedecer, e o Espírito Santo revelou a mim o Senhor Jesus Cristo. Quando me deu essa palavra, me deu entendimento, tirou as vendas dos meus olhos
Então Jesus se revelou a mim, embora eu tivesse lido várias vezes esse versículo e ainda não havia entendido. E aí ele diz que ele vai se revelar a nós, certo? Então agora nós vamos lá para o versículo, o capítulo 15 e o versículo 12. Nós vamos saber quais são esses mandamentos, do que Jesus está falando, certo? Então Jesus vai dizer assim para os discípulos: o meu mandamento é este. Olha aqui. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ele diz aqui: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Simples o mandamento de Jesus. Ele aqui está dizendo: o meu mandamento é este, é o amor. Nós precisamos amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Você entende que eu estou falando? Que independente do quanto trabalhamos na casa do Senhor, o quanto nós temos serviços, quanto nós estamos servindo, se não amarmos, se não tivermos amor pelo nosso próximo, nós não estamos cumprindo o mandamento de Jesus. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que Ele nos amou a ponto de entregar, aqui Ele ia entregar já, Ele estava a caminho da cruz, mas estou dizendo aqui para nós nos dias atuais, Ele se entregou sem reserva, sem medida, Ele entregou a sua própria vida por mim e por você. A palavra de Deus diz que Jesus se entregou voluntariamente por obediência ao Pai. Então, se eu amo Jesus, se eu quero cumprir o mandamento de Jesus, eu vou amar o meu próximo, eu vou amar o meu irmão, eu vou cumprir, eu vou obedecer esse mandamento que o Senhor Jesus está nos dando, né? Primeiro, amará o teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Em primeiro plano, nós precisamos amar a Deus. E em segundo, o segundo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente ama a Deus, cumpre o mandamento de amar a Deus, mas não suportamos o nosso próximo. E esse próximo, muitas das vezes, é aquela pessoa insuportável. Esse próximo, às vezes, é aquela pessoa encrenqueira da igreja, ou da sua casa, ou aquele vizinho, né, que gosta de arrumar briga, gosta de arrumar confusão. Às vezes, essa pessoa que você precisa amar é uma pessoa muito difícil. É muito difícil amar. Mas Jesus, Ele amou a mim e a você antes mesmo, antes de nós o conhecermos. E nós éramos inimigos de Deus, diz a palavra do Senhor em Romanos. Nós éramos inimigos de Deus. E Jesus morreu, entregou a sua vida, nos amou, mesmo sendo inimigos. Ou seja, nós precisamos amar aquele que nos persegue. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos abençoá-lo, nós precisamos bendizê-lo. Aquela pessoa que quando liga pra gente dá vontade de nem atender. É essa pessoa que Jesus quer que você ame. É essa pessoa que o Senhor, que Jesus quer que você abrace. Porque muitas das vezes nós amamos no seguinte: nós encontramos uma pessoa na rua que está passando necessidade e nós damos um pratinho de comida. A gente até dá R$1, dá 2, dá 3, dá 10, dá até 1.000, dá 2.000 reais. Mas será que se Jesus pedisse para você abraçar aquela pessoa, você abraçaria? Ou será que o meu amor só se limita ao prato de comida que eu dou para um morador de rua, para um mendigo? Ou será que o meu amor só se limita a fazer doações altíssimas? Ah, mas eu dou, ajudo, Mas e se Jesus te pedir para abraçar aquela pessoa que está fedida, suja, caída? Será que nós abraçamos? Será que nós acolhemos? Será que no nosso coração nós amaremos essa pessoa? Jesus não está interessado naquilo que você tem para oferecer. Externo, seu dinheiro,
sua roupa, seu carro, sua casa. Ele está interessado no seu coração. Jesus está interessado no seu coração. Existem pessoas que precisam do alimento? Sim. Precisa da veste? Sim. Mas tem pessoas que, além de precisar das vestes, do alimento, do remédio, precisa também de um abraço. E esse amor nos constrange. E esse amor nos coloca no lugar de devedor. Porque Jesus nos amou sem que nós fôssemos dignos, sem que nós merecêssemos esse amor. Mas Ele está dizendo para mim e para você, olha, se você me ama, você vai dar um abraço no morador de rua. Você vai dar um abraço naquele que está há 20 dias, há um mês, há um ano sem tomar banho. Mas você pode dizer para mim, Patrícia, isso é muito difícil. Eu não consigo fazer isso, por mais que eu tente. Eu não consigo. Às vezes eu chego numa pessoa que está tão mal cheirosa e eu simplesmente tenho ânsia de vômito. Eu não consigo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal. Eu não consigo. Tudo bem, eu sei que você não consegue. Tá tudo certo. Nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Mas nós não contamos com a capacidade humana de realizar as coisas, porque a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, vamos voltar lá no 15, versículo 16, diz assim: e eu pedirei ao Pai e lhes dará outro Consolador, o Espírito do quê? Da verdade. O Espírito da verdade. Então, não é sobre a sua capacidade, o seu esforço, fazer força para poder, não. É o Espírito Santo que nos capacita. Paulo vai dizer que o amor é o fruto do Espírito Santo. Quem produz esse fruto do amor, que a gente tem a capacidade de olhar para o nosso irmão e se compadecer, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos cumprir o mandamento de Jesus. Nós não conseguiremos amar o nosso próximo na totalidade, da forma que agrada a Deus. E o Espírito Santo foi nos dado a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo veio e habitou em nosso espírito. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas o fruto do amor nós precisamos buscar. Nós precisamos procurar, nós precisamos desejar, nós precisamos anelar por esse fruto maravilhoso, por esse fruto glorioso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que as profecias, elas vão desaparecer, as línguas irão desaparecer, os sinais de prodígios e milagres, maravilhas irão sumir. Mas irá permanecer o amor. Por quê? Porque Jesus, ele é o próprio amor. E quando nós fomos levados dessa terra, quando nós estivermos reinando com ele, nós estaremos habitando em pleno, puro e excelente amor. Esse fruto que é gerado em nosso coração, no nosso interior, ele permanecerá para sempre. Então, eu quero te convidar a buscar este fruto glorioso. Peça ao Espírito Santo que gere em você este fruto. Uma árvore, ela não faz esforço para dar fruto. Ela não, eu vou dar um fruto agora, pife, puff, pife, aparece lá a laranja, não. Ela fica plena, tranquila, e na estação correta os frutos aparecem. Deixe que o Espírito Santo te guie, deixe que o Espírito Santo te nutra, e você dará frutos que será para a glória de Deus. Eu te encorajo neste dia.
Busque, peça, Espírito Santo, gere em mim o fruto do amor, para que eu cumpra o mandamento de Jesus, para que o Pai me ame e para que Jesus também me ame e que Jesus Cristo se revele a mim. Me revela o Senhor Jesus Cristo e Ele vai revelar esse Deus tão lindo, tão maravilhoso na sua vida. Eu quero muito que assim como eu fui iluminada pelo Espírito Santo para compreender esta palavra, eu espero que eu tenha também conseguido transmitir para você a mesma palavra que eu entendi e a dúvida que havia em meu coração caiu por terra. E agora eu sei como agradar ao Pai. E agora eu sei como agradar o Filho. E agora eu sei como agradar o Espírito. Eu quero que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Busque o fruto do amor e você estará cumprindo o mandamento do Senhor Jesus e dizendo a Ele, eu te amo. Não com palavras, mas com atitudes, colocando em prática este mandamento maravilhoso que Ele nos deu. Sacie a fome daquele que tem fome, vista aquele que está nu, visite aquele que está enfermo, aquele que está preso, ajude o órfão, ajude a viúva, dê ali abrigo estrangeiro, que nós possamos cumprir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, está envolvido em uma só coisa, é no amor, é no cuidar do próximo, é no amar o próximo. É aquele que te pede ajuda e você não nega ajuda, você lhe dá ajuda. É aquele que te pede emprestado e você empresta mesmo sabendo que ele não vai te pagar. Mas você o emprestou. Na verdade, você nem emprestou, né? Deu. A Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não paga, em Provérbios. Mas o justo, ele dá. E quando você faz isso, você cumpre o mandamento de Jesus. Quero te agradecer por ficar aqui comigo até o final desse vídeo. E eu quero te dar um beijo da minha alma para a sua alma. E até o próximo vídeo.